Vamos mergulhar no drama turbulento do Chifre da África, onde uma mudança sísmica na política global está provocando uma verdadeira tempestade. Este vídeo é seu ingresso para o epicentro da massa geopolítica, onde as nações do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul estão envolvidas na disputa, cada uma com sua própria estratégia. O projeto portuário da Etiópia e da Somalilândia tem implicações de longo alcance além da região, pois está remodelando o equilíbrio global de poder. A forte resposta do presidente somali e as declarações diplomáticas internacionais enfatizam o impacto global da aliança entre a Etiópia e a Somalilândia. Embora possa parecer um simples acordo dando à Etiópia acesso ao mar, ele tem implicações de longo alcance que vão além da região. A aliança envolve questões de reconhecimento, soberania e diplomacia internacional complexa. Ela tem o potencial de aumentar as tensões diplomáticas ou militares. O envolvimento dos países do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul em ambos os lados pode favorecer uma resolução diplomática pacífica. Participe enquanto exploramos a rede de relacionamentos, competição e aspirações por uma ordem global equilibrada e multipolar. Será uma jornada incrível. No dia 1º de janeiro de 2024, a Etiópia fez 2 anúncios significativos: sua admissão oficial ao Grupo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e a assinatura de um memorando de entendimento com a Somalilândia, um território que declarou independência da Somália em 1991, mas não possui reconhecimento internacional. A Etiópia, um país sem saída para o mar no Chifre da África, está buscando acesso a um porto marítimo. Esse é um ganho estratégico que vem acompanhado do risco de conflito em uma região conhecida por guerras civis, conflitos armados no Mar Vermelho e pirataria. O porto de Berbera, na Somalilândia, está no centro da disputa. A Etiópia assinou um acordo para acessar o porto e terras para uma base naval, o que desafia a soberania da Somália. Em troca, a Etiópia vai reconhecer a Somalilândia como um Estado independente, algo que nenhum outro país fez nesses 30 anos. O antigo protetorado britânico disse que estava se separando da Somália e com uma parte substancial da Ethiopian Airlines. Compartilhe uma das ações do homem no YouTube. Este angono anu golanon wataki romteron peta aya gono merkaba na constadan wa karan kaswane dordi orisi na kanduana merkana sae shadiske. Atualmente, não há detalhes adicionais disponíveis sobre este memorando, que supostamente inclui acordos sobre a presença militar etíope. Essa especulação causou grande preocupação ao governo da Somália, levando-o a chamar imediatamente o embaixador da Etiópia em resposta ao acordo entre a Somalilândia e a Etiópia. A Somália declarou rapidamente o acordo como inválido e expressou sua disposição em tomar as medidas necessárias para impedir o reconhecimento da Somalilândia como um Estado independente. O presidente da Somália, Hassan Sheikh Mohammed, indicou que o país está preparado para medidas de defesa, ressaltando a gravidade da situação. No entanto, o primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed Ali, garantiu que a Etiópia não tem intenção de causar nenhum dano à Somália e enfatizou seus laços históricos e familiares. Ele também destacou as contribuições significativas da Etiópia para a paz na Somália e ressaltou que a estabilidade na região é uma prioridade para seu país. Ao rejeitar a guerra como uma opção de política, Abiy também falou sobre intervenções estrangeiras tentando incitar discórdia entre os países, promovendo em vez disso uma abordagem colaborativa por meio de um pedido de acesso ao mar que beneficie todas as partes. Essa estratégia foi criada para impulsionar a cooperação e a prosperidade regional, apesar dos conflitos na região. Especialmente em relação a um memorando de entendimento com a Somalilândia, Abiy reafirmou a aspiração da Etiópia por uma convivência pacífica e relações fortalecidas com a Somália. 3 meses após a assinatura do memorando. A situação no local não mudou, mas diplomaticamente as coisas aceleraram, revelando uma teia de equilíbrios complicados. Vamos explicar isso da forma mais clara possível, mas talvez você queira se manter focada e paciente para não se perder. Para ser sincera, nem mesmo nós temos total certeza sobre todo o cenário internacional, porque envolve metade do mundo e as alianças mudaram ao longo do tempo de uma facção para outra.
Primeiro vamos aprofundar mais na história da Somalilândia e da Somália. Apesar dos nomes parecidos, essas duas entidades são bem distintas e compartilham alguns paradoxos burocráticos interessantes que sustentam suas respectivas reivindicações políticas e territoriais. Mesmo que a Somália seja reconhecida globalmente como uma entidade política, sua Constituição nunca foi ratificada. Por outro lado, a Somalilândia não é reconhecida por nenhum país internacionalmente, mas tem sua própria Constituição, moeda local, exército e passaporte e se destaca por sua estabilidade e ordem social. Esses elementos faltam na Somália, um dos países mais perigosos do mundo, fortemente afetado pelo terrorismo islâmico. Vamos voltar a esse assunto mais tarde porque é um dos muitos paradoxos dessa história. Para nos ajudar a entender melhor essa situação, conversamos com Sharmaki Ali, uma ativista da diáspora da Somalilândia que buscou refúgio na Inglaterra com sua família há anos. Então, a resposta curta é que a Somalilândia não é a Somália. A Somalilândia não tem história compartilhada com a Somália, exceto por 31 anos, quando foi brevemente ocupada ilegalmente pela Somália. A Somalilândia tornou-se independente do Reino Unido em 26 de junho de 1960, 5 dias antes da Somália italiana virar protetorado da Organização das Nações Unidas. Os dois países não compartilham história recente ou antiga. A Somalilândia é um país pacífico, próspero e democrático, com uma população de quase 6 milhões de pessoas que vivem no estado sucessor de reinos e sultanatos notáveis, que remontam a milhares de anos. Curiosamente, entidades como a Terra de Punt e o Sultanato de Ordo, historicamente, eles realmente aproveitaram totalmente a localização geoestratégica da Somália como um corredor comercial. A Somalilândia integrava antigas rotas comerciais. E vimos isso em mapas, em museus, em lugares como a Jordânia e também em livros de história. A Somália era uma porta fundamental para a África, conectando o continente à Arábia, leste e sudeste asiático nas trocas de mercadorias e criação de postos comerciais. A antiga Somalilândia comercializava com egípcios, gregos, romanos, babilônios, chineses, indianos e outros povos. No entanto, quando a República da Somalilândia tornou-se independente em 26 de junho de 1960, tornando-se o 17º país independente da África ao receber sua independência. Antes de todos os outros países da África Oriental, fomos reconhecidos por muitos países, incluindo Grã-Bretanha, China, França, Etiópia, União Soviética e muitos outros. Na verdade, buscou entrar em uma união com o que era o protetorado da Somália italiana, sob tutela da Organização das Nações Unidas que mencionei anteriormente, em 1º de junho de 1960. Nesse momento, a Somália tinha fronteiras internacionais, um governo reconhecido, como acabei de mencionar, uma constituição e um parlamento. Eu só me refiro à Somália estando sob uma ocupação ilegal. Isso pode confundir e levar pessoas a perguntar do que ele está falando, mas a partir deste ponto, quando a Somaliland conquistou sua independência, 5 dias depois, quando pensou nessa união, o que aconteceu foi que a Somaliland e seu parlamento realmente formaram uma união ativa, que foi acordada com a Somália italiana. Mas o que aconteceu foi que a Somália italiana acabou fazendo um pouco de um trabalho à italiana. Esse ato de união nunca foi legalmente ratificado e um referendo realizado em 1961 foi rejeitado pelos cidadãos da Somaliland. Um caso interessante comprova ainda mais essa ocupação ilegal. Em 1961, houve uma revolta dos soldados da Somaliland, porém, essa revolta não teve sucesso. Esses soldados foram levados a um juiz britânico em um tribunal na Somaliland. O juiz concluiu que não podia condenar esses soldados, porque o ato de união nunca foi ratificado, ele nunca foi legal até hoje. O que chamamos de Somália, ou governo federal da Somália, é provisório, tem uma constituição provisória, um governo provisório, um presidente provisório. Tudo por causa do que ocorreu nos anos 1960. Sim, é loucura. Essa é, na verdade, a história que está escondida do mundo, e uma simples pesquisa no Google não vai revelar. Infelizmente, a situação atual resulta das divisões coloniais históricas impostas pelas potências europeias e de reivindicações territoriais complexas. Um cenário que também se aplica à Etiópia e à Eritreia como antigas colónias italianas. A classe política etíope expressa constantemente preocupação com a falta de acesso ao porto do país.
Um problema que ficou mais claro após a independência da Eritreia em 1993 e a guerra contra a Etiópia em 1998. Até 1993, a Eritreia integrava a Etiópia sob federalização, permitindo à Etiópia acesso ao Mar Vermelho. O porto de Assab, no sudeste da Eritreia, era especialmente crucial para a Etiópia, pois facilitava aproximadamente 70% de todo o seu comércio externo. No entanto, mesmo após a Eritreia declarar independência em 1993, a Etiópia perdeu seu acesso ao litoral, mas manteve relações amistosas com a Eritreia inicialmente e continuou utilizando seus portos. Esse relacionamento cordial se deteriorou devido ao início de uma guerra pela disputada região fronteiriça de Badme em 1998, levando a Eritreia a negar à Etiópia o acesso aos seus portos. Em resposta, a Etiópia firmou um acordo com Djibouti, uma pequena nação vizinha, para o uso do porto de Djibouti. Atualmente, esse porto gerencia mais de 90% de todo o comércio externo da Etiópia, a 15 bilhões, pago pela Etiópia como taxas portuárias, o que é péssimo para o país. O primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, destacou recentemente a necessidade urgente do país de acesso ao Mar Vermelho, descrevendo a condição de país sem litoral como uma prisão geográfica em um documentário estatal. No dia 13 de outubro, a declaração, que tinha como objetivo romper o isolamento do país, aumentou as tensões com os vizinhos Eritreia, Djibouti e Somália, especialmente porque eles não foram informados com antecedência. O alerta de Ahmed sobre um possível conflito pelo acesso ao porto aumentou as preocupações, seguido por um desfile militar e movimentações de tropas observadas perto da fronteira entre Etiópia e Eritreia, sinalizando a crescente importância e urgência das ambições da Etiópia por acesso ao mar. Não exatamente uma situação pacífica, podemos dizer, mas isso aconteceu pouco antes do memorando de entendimento com a Somalilândia ser assinado. Em 2018, a Brookings Institution, uma organização sem fins lucrativos com sede em Washington, Distrito de Colômbia, realizou um estudo aprofundado sobre a proliferação estratégica de bases militares e portos comerciais no Mar Vermelho e no Chifre da África, uma região que já é densamente povoada por uma presença militar internacional. O estudo tinha como objetivo fornecer uma visão abrangente da crescente influência de Estados do Golfo, como os Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Catar e Turquia, junto aos interesses já estabelecidos de potências globais como China, França, Itália, Japão e Estados Unidos em Djibouti. O relatório destacou a importância estratégica da área, que está localizada no cruzamento de rotas marítimas globais essenciais, e destacou a complexa interação de acordos internacionais que regem essa região geopoliticamente sensível em 2024. O cenário geopolítico do Mar Vermelho e do Chifre da África continua a evoluir, com missões navais se tornando cada vez mais significativas. Essas missões incluem a Força-Tarefa Prosperity Guardian dos Estados Unidos, Consciência Marítima Europeia no Estreito de Hormuz, Forças Marítimas Combinadas e Operações da União Europeia. ASPODUS e Atlanta têm como objetivo oficial proteger as rotas marítimas das atividades dos Houthis do Iêmen e combater a pirataria. Elas parecem mais um posicionamento militar nessa área estratégica, já que a participação é majoritariamente voluntária, sem nenhum mandato político de organizações internacionais, como a Organização das Nações Unidas. Esse ambiente dinâmico apresenta uma mistura de desafios e oportunidades para os frágeis estados africanos, que fazem fronteira com as margens ocidentais do Mar Vermelho. Enquanto eles navegam entre as implicações dessa nova corrida pela África e o sentido mutável da política transregional, o que você acha? Já é uma situação bastante complexa, mas ainda não terminamos. A camada final de complexidade que precisamos adicionar é sobre o posicionamento de várias nações, especialmente os membros do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, em relação à questão do memorando de entendimento. É exatamente disso que o vídeo trata. O Egito está se destacando como um grande opositor ao acordo, apoiando o governo da Somália e até mesmo sugerindo apoio militar, se necessário.
Essa atitude provavelmente se deve à rivalidade contínua deles com a Etiópia por causa da grande barragem do renascimento etíope, algo sobre o qual já conversamos neste vídeo aqui. No mesmo sentido, os militares do Sudão também não estão nada satisfeitos com o memorando de entendimento, mostrando como a política pode ser complexa nessa região. A oposição da China está baseada em seu princípio de respeitar a integridade territorial dos Estados soberanos. Uma posição que também sustenta suas reivindicações sobre Taiwan, a única entidade política que reconhece oficialmente a Somalilândia. Ao mesmo tempo, a Arábia Saudita atua como mediadora da paz. Eles defendem a unidade e soberania da Somália, pressionando por diálogo diplomático para manter a região estável. Eles acreditam em ser bons vizinhos e estão totalmente focados em promover o trabalho em equipe dentro da região. O Irã permanece neutro, mas seus laços crescentes com a Eritreia sugerem uma possível oposição ao acordo. A Rússia e a Índia estão jogando pelo seguro, ambas parecendo interessadas em estabelecer uma base militar na Somalilândia. Neste momento, a Rússia parece estar tendo conversas amigáveis com a Somalilândia, o que pode indicar que eles a reconhecerão oficialmente em breve. Antes, os Estados Unidos da América bloquearam as tentativas da Rússia de criar uma base militar no Mar Vermelho, seja no Sudão ou na Eritreia. Quanto à Índia, eles podem estar apenas tentando equilibrar o crescente poder da China na África. Os Emirados Árabes Unidos apoiam o memorando de entendimento, refletindo seus investimentos significativos na infraestrutura da Etiópia e em outras nações africanas, além do bloco dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A Somália conta com o apoio da Turquia, tendo assinado recentemente um acordo de defesa para reforçar a segurança marítima em meio a uma disputa marítima com a Etiópia. De forma inesperada, o grupo terrorista Al-Shabaab apoia o governo somali contra o memorando de entendimento, complicando ainda mais a situação. Enquanto isso, o presidente somali acusa o memorando de entendimento de minar a luta contra o terrorismo do Al-Shabaab. Israel apoia o memorando de entendimento, vendo a aquisição de uma base militar pela Etiópia na Somalilândia como um fator de estabilização para a região. Essa posição é vista como uma ação contra a Liga Árabe, com a presença militar da Etiópia no Mar Vermelho, desafiando os interesses do Egito, da Arábia Saudita e do Irã. O apoio de Israel sugere uma disposição para se envolver em guerras por procuração, usando a Somalilândia e a Etiópia como aliadas. Os Estados Unidos, que não devem ser ignorados, têm sido uma força disruptiva na região desde 2007 com fundos significativos injetados na Somalilândia por ONGs americanas. Supostamente para promover a democracia, mas também para conter a crescente influência da China. A posição oficial dos Estados Unidos da América reconhece a soberania da Somália, incluindo a Somalilândia, deixando a questão do status da Somalilândia para ser decidida pelo povo somali, incluindo aqueles que vivem na Somalilândia. Então, este é o quadro que temos pintado nas últimas semanas. Confie, deixamos muitos detalhes interessantes de fora, mas achamos que é o suficiente para você ter uma boa noção do que está acontecendo naquela parte do mundo. Esperamos não ter te dado dor de cabeça, mas sim ampliado seu conhecimento sobre isso. Sinta-se livre para perguntar, comentar e demonstrar carinho curtindo e compartilhando este vídeo. Vamos encerrar esperando que essa situação complicada não evolua para outra guerra terrível, mas sim leve a discussões e colaborações significativas, respeitando todos os envolvidos. Inscreva-se no ThinkBricks e siga-nos nas nossas redes sociais. Nos vemos no próximo vídeo. Obrigada por assistir.